Oi, pessoal, aqui é a Carol e hoje, no nosso segundo dois takes do ano, eu acho, de episódio, no nosso terceiro dois takes do ano, falar sobre uma série que, pra mim, foi uma das melhores de 2020. Palhaço tava poucas. Oi, pessoal, Júlio aqui. Muito obrigado por me receberem de volta, dois takes depois de algum tempinho, voltar pra falar dessa série que pra mim foi uma grande surpresa do ano passado. E aí, galera, sou eu de novo, a Lisandra. Adorei o convite pra vir falar um pouco sobre essa série também. Me surpreendeu em partes, mas vamos lá, né? Galera, aqui quem fala é o Manuel. E, nossa, gente, eu não consegui entender o hype. Mas vamos falar sobre isso durante o episódio. Antes de começar a eu jogar lixo na série, jogar cocô na série. Mas, enfim, qual é a série, né? Que ninguém falou o nome da coisa. É verdade, né? A gente não falou, não. Esse episódio especial... tem no título, gente, pelo amor de Deus. E bem-vindos ao Dois Takes, o nome do episódio. Ou seja, o nome esse episódio vai falar sobre It. Bem-vindos a Derry, a última série que se passa no universo de Stephen King, que é um prelúdio dos filmes e do livro de It. Um prelúdio do livro, eu diria, bastante aspas. Então, muitas aspas. Mas é meio que um prelúdio da história que é contada nos filmes. E essa série tá disponível na HBO, foi lançada no final do ano passado, mas como eu sou a pior pessoa do mundo com séries, eu só terminei literalmente esse final de semana, porque por motivos que eu darei enquanto a gente tá assistindo, a gente for conversando. E antes disso, eu quero saber, galera, o que é que vocês têm feito? Corol. Então, né, eu tenho feito algumas coisas. Esses dias eu tentei fazer alguma coisa que preste do meu tempo. Mas, enfim, terminei um dorama da Netflix, que é o Can Love Be Translated, que é um drama de duas roteiristas que eu gosto muito, que são as irmãs Hong. Elas só fazem pedrada. E também é com um ator que eu gosto muito, Kim Sun-ho. Comecei o livro da série que eu tava lendo, que é da série Perdida, que conta uma história 20 anos depois, se passa 20 anos depois do primeiro livro. Aí comecei a montar a minha lista de filmes das premiações, que eu ainda não comecei a assistir, mas começarei em breve. Quer dizer, não comecei a assistir, enfim, os que ainda não saíram no cinema, mas começarei em breve. Tô na terceira temporada de Jujutsu, e não só sei ontem, como terminei também All Her Fault, da Prime Video. Nossa, meu Deus, que série boa da porra. Muito boa. Eu, Júlio, terminei a primeira temporada de A Escuta, The Wire, que eu comentei na última vez que eu participei aqui. Eu ainda não terminei Twin Peaks porque, infelizmente, minha assinatura na plataforma foi cancelada por algum motivo, eu não entendi o que foi. Ih, a Mubi te chutou? A Mubi me chutou, não sei porquê. Meu Deus, cara. Eu tentei trocar o cartão, mas não deu certo. Alguns recebem ecobag, tote bag exatamente. tote bag da Mubi. Júlio foi chutado. Outros recebem um chute. Foda. Talvez eu não estaria tão performático quanto eles queriam, então... Júlio, faltou você assistir mais filmes performáticos. Assista aí, John Waters. Eu acho que faltou você sair de ecobag. Se assistir uns 3 filmes do John Waters, eu acho que resolve esse problema. Acho que eles botam de volta. Vou colocar na minha lista, pode deixar. Em contrapartida, né? Eu também concluí uma minissérie que eu comecei no final do ano, porque assim, eu tava meio entediado e botei uma série só por assistir mesmo, porque tem um ator que eu gosto muito, que é o Riz Ahmed. E essa série também tem um John Turturro, que é um dos atores que fazem Ruptura, né? A série se chama The Night Of, que é A Noite em Questão. Tá disponível no HBO. É uma minissérie, são 8 episódios. É um dramazinho de crime. Eu não quero dar muito spoiler, mas é baseado como se fosse um caso criminal, onde o John Turturro tá defendendo o Riz Ahmed. É muito interessante. E eu vou até jogar Overwatch 2 porque é o meu jogo falido favorito. É isso aí. Nossa, chocante. Porque assim, eu ouvi... Assim, The Wire é um negócio que eu já ouvi falar, mas não é uma série que parece que não me cativa muito. Não sei, eu não sou o cara da série, então ok. Mas aí, tipo... Eu gosto do Riz Ahmed. Eu acho ele muito foda. E eu também gosto do John Turturro e tudo que ele faz é muito bom. Até Transformers, quando ele tem Transformers, é melhor. The Night Of. Então, The Night Of, eu tô justamente falando, The Wire, eu não tenho muito interesse, mas esse The Night Of, mesmo sendo uma minissérie, acho que por ser uma minissérie me interessou um pouco mais. E, porra, Overwatch 2, cara, que é isso? Por que tu faz isso na tua vida?
Ah, Meu porque é muito Deus. legal, saudade, lembrar de 2016 para Nossa, trás. eu acho que eu joguei Boas lembranças. duas partidas de Overwatch 2 e aí eu falei, tá bom, nunca mais. Valeu, Tem quero mais algumas não. questões lá tem algumas Acabou. questões do jogo na empresa, Nossa, mas algumas você tá sendo muito generoso, mas eu vou aceitar, né? Eu sei que algumas pessoas têm essa relação abusiva com o Overwatch 2. é. É, Existe pessoas que jogam LoL, existe pessoas que jogam Valorant, sim, existe pessoas que jogam Overwatch, né? Então, todo mundo tem alguma doença, todo mundo tem alguma doença. exatamente. Numa Pois é. dependência. Não tem algum probleminha. Lisa Indra, Ah, por favor. eu realizei o sonho de muita gente. Tirei minhas férias pra fazer absolutamente nada. Meu Foi Deus. fantástico. Uma pilha enorme de porra nenhuma, né, amiga? Caralho, eu Incrível. acabei de ser mogado aqui ao vivo no programa, porque, porra, acho que eu nunca tirei férias na vida. Eu já tive períodos de desemprego meu que Deus. contavam como férias. Pois Mas, E falando nisso, agora eu tô com. Quando o povo diz em filme, né? Ah, quando a pessoa diz que tá entre empregos, é só alguma in desculpa between. pra dizer que ela tá desempregada. Mas eu acho que eu entendo essa sensação de entre empregos, porque eu estou entre empregos e eu nem tô empregada, nem tô desempregada, mas enfim, né? Tu tá in between jobs. É, tô in é. between jobs. Termo Não, de LinkedIn. aproveitei esse tempo pra assistir Percy Jackson. Porque, de qualquer forma, é uma série que remete muito à nostalgia de uma adolescência, né? Tempos que se A foram. a Disney tá entregando satisfatoriamente, né? Dentro do possível. Ah, então Aproveitei. tirando leite de pedra, porque é naquele livro horroroso. Mas não tenho muito o que resumir, não. Mas realmente aproveitei isso os aí. meus vários nadas. Ah, cara, isso é muito bom. Certíssima. Está Isso é certíssima. muito bom. Tá muito certa, pelo amor de Deus. Quem tá errado é a gente. Esse negócio de trabalho não tá com nada. Mas vamos lá. Eu continuo jogando Control. Control é muito bom. Acho que eu falei no último programa que eu tava jogando. E, pô, é muito bom, velho. Muito foda. Control é um jogaço. Eu tô assistindo a segunda e a terceira temporada de Jujutsu ao mesmo tempo. Então eu tô acompanhando o Jujutsu enquanto tá lançando. E ao mesmo tempo eu tô assistindo a segunda temporada. E eu tô ouvindo os artistas do Grammy, porque a gente ainda vai fazer mais um programa de Grammy pra falar sobre as categorias principais, né? Então, melhor artista revelação, melhor álbum, melhor música, melhor gravação, que é muito engraçado existir em duas categorias que é isso. Né? Mas enfim. E como o Júlio falou de Twin Peaks, eu lembrei que eu tava assistindo Twin Peaks, mas eu parei, eu tô no começo da segunda temporada e aí dei uma pausa, porque aí Jujutsu aconteceu na vida e aí sabe, né, como é que é a vida. Isso é prioridade, né? O Jujutsu, infelizmente, é prioridade. Felizmente, né, na verdade. Felizmente. Mas é isso, e eu vira e mexe tô assistindo os filmes do Oscar, que nem Carol. E aí, vamos lá. Vamos para o assunto que a gente vai falar hoje. Carol, por favor, qual é o rolê de It? Bem-vindos a Derry. Então, It, Bem-vindos a Derry, ela... quem assistiu It deve lembrar, né, que a história se passa numa cidade chamada Derry, que fica no Maine, nos Estados Unidos. E essa história dessa temporada em específico se passa 27 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme de It. Ou seja, 1960 e alguma coisinha, acho que é 67, se não me engano. Naquele tempo, né, que os Estados Unidos estavam no auge da segregação, é uma cidade que, nos filmes a gente vê que tem vários problemas, fora o fato de que aparece um palhaço psicopata a cada 27 anos para matar um bocado de criança e sumir. E aí a gente acompanha 5 crianças, que são a Lily, o Rich, a Marge, o Will e a Ronnie, que vão enfrentar o Pennywise e outras coisas terríveis que acontecem nessa cidade desgraçada. Basicamente, assim, bem basicamente é isso. Eu achei fofo, Carol, colocar essa parte de que a gente vai explorar Derry, porque essa cidade com segregação, assim, isso assim, sinceramente, isso é uma coisa que é passada de uma maneira tão rasa. É muito leve. A gente no filme vê muito mais os problemas estruturais de Derry do que nessa série. O que eu acho que é um problema, porque é uma série que tecnicamente era pra falar sobre
sobre Derry, né? Bem-vindos a Derry. A gente vai entender qual é todo o rolê da série. Da E, na série. verdade, da série. da série de Derry. E aí, na real, a gente meio que passa de uma maneira meio esquisita, sabe? Tipo, eu não sei. Eu vou falar logo da minha opinião, que eu vou passar o episódio inteiro. Eu vou passar o episódio inteiro de porrada aqui, porque eu odiei a série. Eu comecei a série e eu não tinha gostado. Eu não tava gostando, tanto é que eu demorei muito pra assistir. Porque eu assisti o primeiro episódio, achei meio ruim, assisti outros 3, tipo, um mês depois, também achei meio ruim. Tava achando que, tipo, nossa, essa série não tá indo pra canto nenhum. E aí eu fiz um intensivão dos últimos 4 episódios. E, tipo, 2 em um dia, 2 no outro. Pra mim é um intensivo pra essa série, porque foi difícil de assistir cada episódio. E tava ficando cada vez mais difícil. E, nossa, cara, eu tenho tantas críticas a essa série. Tantas. Porque eu acho que, assim, pra fora dessa descrição de, a gente vai explorar 5 novas crianças, não sei o quê, eu acho que It, Bem-vindos a Derry, na verdade, é bem-vindos à mitologia da coisa. Eu acho que todo a base dessa série é a mitologia do bicho. Que é um negócio que no livro é passado um pouco, assim, tem uns momentos que fala. No filme, se eu não me engano, no segundo aborda um pouquinho, mas não chega a falar muito. E aí essa série que ela se aprofunda no funcionamento do Pennywise e da coisa. E nossa, cara. Oi? De uma maneira tão preguiçosa que solta no flashback. Nossa, sim. O que eu acho muito triste, porque eu achei que essa série ia explorar Derry como um todo, pra construção da cidade. Porque no livro, a gente tem meio que a construção da cidade muito bem, porque Carol falou um negócio. Carol falou que a série se passa 27 anos. Mas ela não falou, tá aqui no texto dela, e eu lembrei aqui porque eu li, mas 27 anos é o tempo do palhaço. Tanto é que no filme, o filme 1 e o filme 2 tem um espaço de 27 anos. A cada 27 anos o Pennywise a coisa aparece. A coisa volta. Ele tem esse sistema de hibernação, que ele, 27 anos, aí ele mata uma galera e ele faz um evento final gigante, ele faz uma big merda, mata uma galerona e depois volta a dormir, como se nada tivesse acontecido. E a cidade segue como se nada também. E eu achei que essa série ia... E assim, eu assisti o primeiro episódio, achei o primeiro episódio ruim. E aí quando foi assistir o segundo episódio é o primeiro que tem a abertura. Tem aquela abertura fofinha, a musiquinha... Eu odiei essa abertura, eu achei longuíssima. E aí tem essa abertura que vai passando por algumas das tragédias de Derry. E aí eu pensei, olha só que coisa legal. O primeiro episódio foi meio ruim, mas eu acho que essa série vai se passar tanto no tempo atual, quanto ela vai voltar lá pra trás. E ela vai falar desde do maluco de Derry, do lenhador, até o que tá acontecendo nessa série. Então vai de 27 em 27 anos. Porque a cada 27 anos, no livro, existe um evento. Existe um evento que muda a cidade. Só que eu acho que... o meu problema com essa série, e eu tô falando aqui muito... destruindo ela, porque ela fica tão focada no atual que ela esquece de falar o passado, e até o que ela tá falando agora, eu sinto que ela tira toda a magia, todo o misticismo que tinha. Mas é isso. Qual a opinião de vocês que gostaram, mais ou menos, ou gostaram da série? Tenho coisa pra concordar com o Manel. Começar... Mas só... Pera, Carol, vamos primeiro pontos. Não interrompa, vamos lá com calma. Cara, assim, é porque ele veio praticamente de uma ideia de sou fã, quero service, mas não serviu pros fãs. Serviu pros fãs do It que saiu agora, recente, de 2019. Serviu, exatamente. Tem uma coisa que eu não gostei dessa série, que eu não falei. Eu acho a estética dela muito feia. Porque eu acho que o jeito que eles filmam essa série é muito reminiscente do It Parte 2. Isso, eu senti isso também. A direção, ele tenta imitar, né? Ele não consegue fazer. A direção de fotografia é todinha do segundo filme, que é o filme ruim de It. É tanto que a cena no lago é praticamente igual a direção, não muda. Não. É uma coisa, sei lá, meio sem vida. Mas enfim. Vamos lá, eu vou falar
alguns dos pontos, porque se eu fosse falar tudo que eu não gostei, ia ser muito longo. Primeiro porque a série é uma série muito cara e ela foi extremamente preguiçosa. Ela abusou do CGI para cenas que não precisavam. E assim, a gente já sabe que It, desde quando foi feito a série de televisão que virou um minifilme, né? A minissérie. Sempre se apegou a muitos efeitos práticos, deixar a imaginação rolar. E isso já começou a se perdendo muito, porque a série ela quis mostrar, temos dinheiro, vamos gastar, mas vamos gastar de uma maneira muito ruim. Com muito CGI, muito efeito nada convincente. Já começa me quebrando daí. O primeiro episódio, você pensa que vai ter uma cena de abertura muito boa, e quando você olha, vê aquele bebê esquisito de Nossa, CGI. vai tomar aquele bebezão, viu? Pra me convencer que aquilo ali é aterrorizante. assustador. Me quebrou muito. Muito. Falei dessa parte do design de produção que pecou demais. Vamos para as partes, assim, realmente falando de roteiro. O roteiro ele é muito conveniente. Muito assim, ai, nossa, que roteiro conveniente. Principalmente quando chega no episódio final. O episódio final é muito decepcionante. É muito Ele bom. Ele tem muitos episódios bons, momentos interessantes. Soube construir um pouco a amizade entre as crianças, mas você não acredita que elas se importam de verdade uma com as outras, porque é muito superficial. Muito diferente do que conseguiram fazer com o It Part 1. Que as crianças, você acredita que elas são realmente friends e vão ali lutar por elas até o final. Cara, assim, não teve coragem. Foi uma série covarde. Matou um personagem importante, beleza, 1 ou 2. Mas foi totalmente covarde. Totalmente covarde. Foi só tipo, vamos ter que ter um gancho de enredo pra seguir a série. Colocou. É porque eu nunca lembro o nome dela, da velha que fica caquética lá em It, parte 2. Esqueci. Tentou explicar. Eu esqueci o nome dela. Tentou explicar por que ela ficou maluca. E mais uma vez não explica o que são as Deadlights. É muito decepcionante, porque tem gente que acredita, muitas pessoas, não sei como é que tá a situação de vocês quanto a série, provavelmente o Manu entende um pouco melhor. Mas tem gente que acha que o que mata são as luzes, e não é as luzes. As luzes é como se fosse uma espécie de escotilha pro mundo do Pennywise. O nome da velha. Sim, ela mesma. Aí, tipo, eu pensei que ia aprofundar a história dela. Não, vamos lá, só contar uma historinha de infância dela, que ela é maluca porque ela fica esperando o pai dela, que era o Pennywise. Nossa, eu odiei essa história do Pennywise. Muito decepcionante, muito decepcionante isso. Muito anticlimático até. Principalmente o momento que ela vai encontrar com ele lá durante aquela cena fatídica. Porque a série também não só construiu o racismo. Porque você só sente o racismo em 3 pontos. Nossa, velho, Caralho, é verdade. Você sente o racismo quando os caras estão no bar. Puta que pariu. Nossa, tanta coisa aconteceu e a única o momento que você vai sentir o racismo é o momento que os caras estão bebendo. E eles meio que dão justificativa pra o Black Spot. Gente, como assim vocês não se... Cara, não, Carol. Não tem, Carol. Gente, praticamente não tem Carol. Uma criança negra na escola, o cara tá sendo acusado de crime apenas porque ele é negro. Carol, não. Carol, a gente tem que considerar que existe a série veio pra trazer o misticismo do Pennywise. Dentro da mitologia do Pennywise, ele traz uma névoa. Tanto que aquela névoa que acontece no final que quebrou um dos portais e trouxe a névoa dele pra dentro, pelo menos a minha explicação, né, que eu vejo. Não sei se vai ser a de outro, porque quando abriu um pouco mais de espaço pra entidade dele se manifestar. Porque aquela névoa, a mesma névoa do Nevoeiro, do livro Nevoeiro, ela fica atrás das Deadlights, que é as escotilhas. Não sabia que era a mesma. Cara, assim, Pelo mas menos Carol... assim, é minha visão, porque eles quiseram agradar o fandom de várias maneiras, tipo, trazendo o Hallow. O Dick é do Iluminado, né? Do que eu achei uma ligação porca. Desnecessária. Porque Desnecessária o poder demais. de Iluminado dele foi totalmente Mal utilizado. mal utilizado e feito assim, vamos fazer pra se encaixar com a série. Não como deveria ser.
E assim, Carol fala, pô, tem pouca criança negra na escola. Se a gente prestar atenção na cidade, tem pouca gente negra na cidade. E é uma cidade, tipo... É uma cidade que fica... A cidade, ela foi fundada pelo próprio Pennywise. A cidade foi feita pelo próprio Pennywise. Eles tiveram a oportunidade de explicar isso e não explicaram. Mas, gente, as outras temporadas vão ser previamente aquilo, então vai ser explicado. Nossa, vai aumentar essa merda. A ideia da série é justamente que as próximas temporadas se passem cada vez antes, 27 anos antes da anterior. Quero que para outras. Cara, assim, a situação do Black Spot no livro, porque assim, o meu entendimento de quando eu não cheguei a terminar o livro, acho que eu já falei isso em outro podcast, que eu li, e quando eles entram no esgoto, achei o livro muito chato, o livro começou a delongar muito nas coisas que ele tava explicando, ele quer explicar tudo ali naquela... e aí eu achei insuportável, eu desisti. Pra mim, o final de It é que eles entram no esgoto e morrem todas as crianças nos dois Eu nunca li It, porque, enfim, eu morro de medo, mas ele está aqui servindo de apoio. De apoio pro meu monte. Mas o melhor é que, assim, o livro, ele assim, eu não sou um cara que fica com medo lendo. E é porque eu sou cagão, tipo assim, eu não posso assistir filme de terror direito, porque eu tenho medo, eu fico assustado e tal, eu fico muito ansioso. Inclusive, é uma dessas minhas com a série, porque eu sinto que não tem um susto que pega nessa série, todos são muito, muito, muito previsíveis. Então, é aquele susto, invocação do mal, que você tem um take, aí você volta pro take, aí você olha pro take, e aí tem um pá! Aí é um jumpscare, só que é um jumpscare previsível, cara. Nenhum It me assusta, não. Não, eu acho que no It primeiro tem uma cena que me assustou. Então, que é a cena do projetor? Então, pois é, o It Parte 1, ele é a cena do projetor. E aquela cena é do caralho. Mas o livro ele é tão tenebroso assim, que eu não sou o cara que fica com medo lendo. E uma vez, sei lá, 10 anos atrás já quase, eu tava lendo no meu celular, aí eu, vou no centro do Crato e tal, fui num Subway que tinha, eu dentro do Subway tava lendo enquanto eu como meu sanduíche, e eu fiquei com medo enquanto tava lendo no meio do Subway, eu fiquei, eita, que caralho, porra é essa? Eita! Ele cria uma tensão muito forte. E a série muito foda. Não conseguiu manter. E a série não constrói isso. É só jumpscare de invocação do mal. Por favor, gente, prendam o Andy Muschietti. Esse cara não pode estar solto, não. Esse cara fez It Parte 2, que é um lixo. Fez essa série que é ruim. Fez Parte 1 também, não? Ele fez Parte 1, mas ele fez o Flash. Ele fez o Flash. Ele é o diretor de Flash. Ele é o diretor de Flash. Prendam esse homem imediatamente. Eu quero. Deus, leva o Andy Muschietti e traz de volta o David Lynch. Meu Deus, essa história é maravilhosa. Não tem como. Fala de David Lynch, que eu sempre vai me lembrar o Litrão. É isso, gente. Uma vez eu chorei num bar porque eu lembrei do David Lynch. Porque o David Lynch morreu. Triste. E é isso. Mas enfim, Júlio, o que tu achou? Carol, tu tá me contando? Não, deixa ele se defender um pouquinho. Fala a tua verdade. Deixa ele se defender um pouquinho antes da gente voltar a porrada. Júlio. Vamos, vocês que a gente termina de tacar o pau depois, né, Manuel? Vocês vão explicar o que é que vocês acham de bom e a gente vai quebrar. Eu já vou quebrar a expectativa dele, porque eu não vou fazer o advogado do diabo também. Eu só não acho que essas críticas tão pesadas eu não encontrei assistindo a série. Pra mim, eu achei algumas coisas que me incomodou muito, porque a gente percebe que tem a mão dele, do Andres. Ele gosta muito de CGI, né? Ele é apaixonado por CGI. Tem algumas cenas que realmente eu fiquei desconfortável. Não sei se foi a intenção, mas ficou caricato demais. Eu acho que a abordagem dele, a assinatura dele deve ser essa, porque ele também fez aquele filme da Netflix, que a Netflix anunciou que seria um dos maiores investimentos da plataforma, que foi... Eu nem lembro o nome do filme, mas é um com a menina Millie Bobby Brown e o Chris Pratt. E esse filme é horroroso. É um de Natal? Assim. Não, é um de robôs, assim. Qual é? Eu acho que eu sei qual é. Não é robôs de Natal, não? Não são robôs natalinos, não? Não lembro. Eu não lembro se tem uma pegada de Natal, mas é alguma coisa com robô e o Chris fazendo piadinha, dizendo que é apaixonado por robô e etc. Umas coisas bem Nossa, gente, assim. sério, prendam esse homem agora. Mas assim, eu acho... The Electric State. Já vou... The Electric State, esse filme mesmo. Eu acho que assim,
Eu tô falando aqui com uma pessoa que não leu o material original, pode me pecar, pode me jogar na cruz. Eu não li o livro, desculpa, eu sou um ser Não, humano, mas mas Não, mas É, eu não julgo, eu não terminei. É um de deixa eu 900 só mil concluir o páginas. raciocínio. É que eu queria Não, só desculpa, dizer que, é tipo, Não, vai. Vamos concluir. é porque, é porque eu não li, mas assim, o que eu sei do It, o que eu sei da mitologia It foi o que foi apresentado tanto nos dois primeiros filmes, quanto foi apresentado aquela versão de série que virou filme, que porque eles juntaram os episódios, né, pra ser tudo um só e etc. E tudo que eu sei de It era aquilo. Eu não sabia que existia uma mitologia por trás, eu não sabia que existia tantas e tantas coisas mais dentro da mitologia. E eu acho, agora com uma visão mais de produtora, eu acho que It é uma daquelas séries que a HBO vai colocar como carro-chefe para os próximos anos aí, para tentar resgatar eu tentar combater não, como é que fala? Brigar com a clientela de outras plataformas que também tinha essa pegada. Vamos fazer série com crianças, essas crianças vão crescer e vocês vão acompanhando ela. Eu achei que Série essa de fosse a terror com pegada do criança, It. né? Faz sentido, tem a Aí, ver. mas aí ela quebrou minha expectativa porque eu já vou falando aqui, no final foi dito, não, a série encerrou aqui, esse é o fim, e a gente vai voltar 27 anos atrás. Então assim, eu não estou defendendo, mas eu acho que a abordagem da HBO nesse momento, para essa série, é utilizar ela o painel, né, o ambiente, a cidade de Derry como vários contos para se falar em várias temporadas para contar essas histórias, ou seja, produto do capitalismo, né? Estender o máximo que puder, tirar leite de vaca magra, né? É isso que eles fazem. Mas Aquele eu meme acho do Good que Morning Sunshine, a vaca saiu de e logo agora, né? Porque pô, a Warner Em plena venda, né? em plena venda, eu acho que eles estão atirando. E eu acho que essa assim, série pra foi todos bem os lados sucedida, possíveis. né? Foi. Eu acho Foi que uma das eu acho que maiores foi. audiências do ano da HBO. eu acho Pois que é. não sei a questão de críticos e tal, mas pela audiência, o que deu pra perceber, pelo menos no Popcorn Metro lá, a galera curtiu, assim, né? Mas enfim. Eu acho. Não duvido mesmo que a galera tenha gostado. Uhum. Agora já falando sobre os aspectos técnicos mesmo, assim, da série em si, eu particularmente gostei, eu achei engraçado, achei engraçado é uma palavra, caralho, tem gente morrendo achando graça. pô. É porque eu gostei muito dos personagens, de todos eles. Tem alguns que eu acho totalmente descartáveis, que eu acho que a série é boa por conta dos personagens, mas também peca pelo excesso deles e o subtrama, sabe? Eu acho que o núcleo que é nos apresentado dos primeiros episódios funciona bem. Eu acho que ele tem subtramas ali que pra mim me interessou a saber mais, mas tem outros subtramas que foi deixado pra trás e que não sei se era o objetivo abordar agora, não sei se eles vão falar mais sobre isso, não sei se... E se eu ficar nessa incerteza de o que é ou do que não é, eu vou dizer pelo que eu sei. E o que eu sei é que não gostei ao ponto de dizer, tipo, podia ter tirado esse núcleo aqui, sabe? Podia não existir esse pessoal, porque você tá me apresentando Pode assim, falar, como se pode você falar. vai É o contar a núcleo história. militar, não é? Exatamente. Ninguém Nossa, inicialmente suporta. no núcleo militar foi um negócio que eu fiquei, por quê, Mano, gente? Mas por quê? mas assim, Eu tipo, tava assim, é os Estados será Unidos que- fazendo o será que eles que é mais sabem pecado fazer, passar? né? Burrice. Então, assim, É. deixa eles fazerem a Tipo, o burrice exército deles. americano estava presente apenas para fazer um monte de burrice É. e tal. Pra Foi isso. fuder a cidade, terminar de fuder a cidade, Derry já é um lixo. Uhum. Já é a pior cidade americana pra se morar. Cidade maldita. Mas tem uma coisa que eu Literalmente queria... amaldiçoada. que eu queria lembrar pra vocês, assim, porque eu, quando assisti, assim, eu sei que quando eu não gostei do primeiro episódio, mas quando aconteceu o primeiro episódio, o que era pra acontecer, eu fiquei, porra, eu não estava Eu fiquei esperando. chocada também. Eu achei que ele usou demais, e principalmente por usar um público, um cast que eu nunca imaginaria que fizesse aquele tipo de coisa. E eu fiquei, caralho, eu fiquei meio assim, impactado. Como é que a HBO liberou verbo pra esse cara fazer um negócio desse? E no decorrer da série a gente percebe que liberou não só aquela verba do primeiro episódio, mas liberou pra mais episódios. Então assim, eu achei muito criativo todas as cenas em que a entidade se apresenta.
Eu achei muito legal como o pessoal pensou em fazer essas aparições tecnicamente, sabe, de efeitos, tanto práticos quanto a questão do CGI. Tem alguns casos que eu, como falei, é bem ruim, fica caricato demais, mas no geral achei que foi muito criativo e, no meu ponto de vista, foi ousado. Porque nos últimos tempos que o que a gente via são mais do mesmice e coisas que não tem valor, não tem peso, sabe? Para as outras temporadas. Não estou julgando nem outra série, mas dá pra entender qual que eu tô falando. Especialmente na forma com que ele aborda, não o terror em si, porque eu sei que eles vão tentar vender, terror, o palhaço vai matar você, aquele cara e tal. Mas eu achei que era mais um horrorzinho, sabe? Uma coisa meio não sei se era pra ser essa questão, mas um pouco gore, por assim dizer. E o primeiro episódio é gore, é isso. E eu acho que das várias cenas que eu gostei da série, várias mesmo, são cenas de tirar o chapéu. Como eu falei, são cenas com construção muito legal. E eu acho que o que, por exemplo, a Liz falou, o Manel também falou, a Carol, eu acho estranho, foi porque It foi gravada no período de 2022-2023, eu acho, e eles sofreram não, né? Eles ficaram, a produção ficou pausada por conta da greve, da justíssima greve, né, dos roteiristas e dos atores. E a gente percebe isso no elenco, né, que tem aquele salto, algumas cenas eles estão um pouco mais altos, algumas cenas eles estão mais novinhos, a gente fica, o que aconteceu aqui? Que nem Percy Jackson, ruim de perceber detalhe, eu não percebi. Que nem Percy Jackson, que os meninos cresceram na mesma temporada. Eu percebi, porque eu fiquei, caralho, essa menina tá com os peitão. Que? É isso. Caralho, eu literalmente não percebi. Eu olhei a série e falei... Cenas, Manel, eu acho que foi no episódio do terceiro episódio, é muito nítido isso. Em uma cena, eles estão jovens, tipo, bem novinhos, e na cena seguinte, a câmera é, tipo, colocada na altura do chão, assim, sabe? Gravando eles de baixo pra cima, pra não dar essa ênfase que, tipo, as crianças cresceram, gente. Desculpa, a gente deixou os moleques... demoramos. Foi mal, demorou aí. E eu acho o problema de trabalhar com criança. É que nem Lost, que uma temporada o molequinho tem 5 anos e na outra temporada, tipo, que se passa uma semana depois, o moleque tá do tamanho do Shaquille O'Neal. E eu acho que por conta disso também, por conta da pausa que eles fizeram na produção, da gravação da série, eles tiveram que baratear ou para acelerar a produção, né? Porque, enfim, é produto de stream, né? Tem que entregar. Algumas cenas ficaram a desejar mesmo, e eu acho que essa pressa para concluir alguns arcos, ao meu ver, tecnicamente a questão visual não ficou tão legal. Alguns CGIs não deixaram marinando o suficiente lá com os artistas para concluir alguns efeitos, e outras que funcionaram super bem. Eu gostei de muitas cenas assim que pra mim, eu acho que eu não tava esperando e foi uma grande surpresa. É por isso que eu falo que foi uma surpresa pra mim, que uma pessoa que não leu os livros, que não é entendido do universo do It, e, tipo, gostei. Eu queria saber mais dessa história. Eu não gostei da parte do palhaço, desculpa. Eu não queria saber dele, foda-se ele. Eu queria saber mais das pessoas que estavam lá. Sim, por favor, por que você tem que me explicar que o Pennywise era um cara, velho? Eu sei! Ele é um bicho, ele é uma coisa, então foda-se. Ele é uma coisa, velho. Quanto menos... Bicho, eu salvei uma frase do Stephen King. É uma frase do Stephen King que eu vi jogando Alan Wake. Eu fiquei, caralho, que frase foda. E aí, quando eu terminei essa série, eu fiquei... Caralho, essa série, ela resume essa frase que é: pesadelos existem fora da lógica. E que existe pouca graça em explicação. Eles são antíteses da poesia do medo. Ele falou isso explicando que Hollywood não consegue fazer horror. Por que Hollywood não consegue fazer horror? Porque eles ficam se explicando o tempo todo. E, bicho, It, Bem-vindos a Derry é a prova desse ponto. Tipo, pra mim, toda coisa que é assustadora no palhaço, no Pennywise, não só no Pennywise, toda coisa que é assustadora na coisa, porque o palhaço é o de menos. A coisa a gente vê que ela tem várias formas. Inclusive, pelo livro, eu tinha entendido que a coisa ela conseguia se transformar em eventos. Sim, ele consegue se transformar em eventos. Em eventos, tipo... Né, ele consegue se manifestar de várias formas, porque o rolê é que ele é um pesadelo ambulante. E eu odeio que no segundo filme eles transformam em uma aranha gigante. E eu odeio que nesse filme eles têm que transformar no bicho. A forma dele é uma aranha, não a forma original dele?
Ele não disse que a forma original dele é uma aranha. É a forma mais próxima que os seres humanos Da forma original conseguem dele. enxergar. É aquela coisa de cuchulho e tal, que tipo, Sim. a cor que não existe. Pô, eu entendo que a vibe do terror cósmico. Feito de uma maneira diferente. Eu entendo a chamada do terror cósmico. Mas o que eu não gosto do terror cósmico é que, tipo, eu sinto muito que é esse rolê de que a parte engraçada dele, a parte divertida e que assusta do terror cósmico é quando ele não explica. Tipo, então teve uma cor que ninguém conseguia ver e ficava doido, que vinha de um espaço que ninguém consegue ver porque fica doido, e que tem uma perna de um bicho que na verdade não é uma perna porque é o que a gente consegue ver, e tem uma língua que... E aí é muita coisa, tipo, e aí tem um bicho que você não consegue entender e faz um barulho que você não consegue escutar e que te deixa de uma maneira que você não consegue sentir. Que assustador, eu não consigo sentir medo, perdão. Só que aí quando você explica, fica pior, porque você tira a graça daquilo de não explicar. E aí, pra mim, é o problema dessa série, que ele fica puxando essas coisas. Ele tem que transformar em um bichão. Ela também sofre porque é uma série de streaming, né? Então ela tem que se explicar. Então, com certeza. Mas talvez no modelo antigo talvez não aconteceria tanto isso por conta do roteiro, né? Mas... Eu também acho que não necessitava de uma explicação pra ele, não, pro Pennywise. Eu já tinha entendido que ele era a representação, tipo, ele assume a forma de palhaço porque é a forma que dá pra... O avatar dele. Meio que a forma mais atrativa pra crianças. Né? E tá tudo bem. Não precisa de mais explicação do que é isso. Vamos trazer pro simples. Usando a própria série. Um dos melhores momentos da série é a do abajur. Ele é todo prático, todo efeito prático. Meu Deus. Ele não está na forma do Pennywise. E simplesmente é incrível. Que traz ali trouxe uma que eu gostei também, eu fiquei enojada, mas eu gostei, a do Pickles. Do Pickles é legal também. Me deu um nojo assim. Mais a da menininha no quarto dela. A da mãe? Com a mãe. Sim, a da mãe. Aquela ali também ali foi antes prático. De aparecer a imagem da mãe da Alice, eu achei muito legal. A parte que ela se sente como se estivesse dentro do útero. Ali eu achei fantástico. Caralho, acabei de lembrar. Porra, aquilo ali é foda, velho. Agora, quando ela sai, aí pra mim, perdeu totalmente. Então, mas aí o que eu fico... O carro do CGI. O que eu fico triste com a série é que ela tem que transformar a coisa... Tem potencial. Ela tem potencial. Inclusive, eu acho que como série de streaming, ficaria mais barato e mais interessante se ela usasse o Pennywise menos como um bicho e mais como o evento, sabe? Essa sensação. Ele é porque o Pennywise não é um palhaço. Quer dizer, o Pennywise é o palhaço. Mas a coisa não é esse palhaço. A coisa é essa presença que está em torno de toda a cidade. E quando a cada 27 anos ele surge e a cidade ela se torna uma cidade insuportável de se viver. Ela fica difícil, as pessoas ficam na beira, tipo, fica todo mundo estressado, fica todo mundo maluco, tipo, parece, pelo menos eu entendia do livro, é que tudo que tinha de ruim em cada pessoa era exacerbado. Então as pessoas ficavam mais violentas. As pessoas que eram filhas da puta ficavam mais. As crianças que faziam bullying, elas paravam de, tipo assim, dar peteleca em você, elas passavam a levar pra um lixão pra lhe encher de porrada e arrancar seu braço. Tipo, tem um molequinho que ele é explicado. Esse é o momento específico que eu lembro, tá gravado na minha memória de eu lendo no Subway. Tem um molequinho que ele não tem nada a ver com Pennywise. É um moleque da escola que ele junta mosca. E ele é um moleque muito esquisito. Ele nasce, e desde que ele nasceu, ele é um estranho. Ele, se eu não me engano, dá a entender no livro que ele matou o próprio irmão. Isso antes dos 27 anos. Antes do ciclo novo. Ele só é filho da puta. Só que quando o palhaço surge, ele vira um totem. Um outro totem. E pra mim, isso era muito assustador, porque ele é uma criança... No livro descreve ele como uma criança grandona, esquisita. E ele fica mais esquisito. E ele fica mais sombrio. E ele fica fazendo coisas mais estranhas. Tipo, antes ele coletava mosca. O que é que esse filho da puta tá coletando agora? Que ele tá possuído pela coisa. E tipo, ele não sente medo. Ele não é um bom avatar pra o palhaço alimentar. Mas ele é ótimo pra ele transmitir mais medo. E as crianças se cagam de medo desse moleque. E isso é muito legal. Você tocou um ponto muito interessante.
É o mesmo que é usado contra o clube dos losers no ciclo dos Sim. 27 anos deles. Que é aquele valentão, que eu nunca lembro o nome. Mas ele é usado Henry. O Harry, ele é usado no primeiro ciclo e ele é usado no ciclo do retorno da coisa. Pois é, ele é um totem, ele é um avatar, ele é possuído. Porque ele é pouco material para alimentação, mas ele é muito material para violência e para agressão. E das duas coisas que eu mais lembro, das três coisas que eu mais lembro do primeiro livro, é esse momento do moleque. Um momento que eu acho que, assim, é no comecinho do livro e você começa a dar uma vibe ruim. Você se sente mal. Assim, é um dos aspectos que é mais... que a galera mais critica no Stephen King, é como ele usa preconceitos de forma meio exacerbada nos livros. Mas eu acho que esse momento foi um momento muito assustador, que é o momento de homofobia. Que um casal tá andando num parque de diversão e tem uma galera... Isso nessa cidade. É o que é a cena de abertura do segundo filme. Eu acho que é, porque é exatamente uma cena moderna, porque é o que dá início ao ciclo novo, da década de 80 no livro, que no filme é a década de 2000, 2010. né? 2010. E aí, porque no livro, o livro eles passam na década de 50 e na década de 80, o futuro. Então, esse é o que abre, e é muito assustador, porque, tipo assim, não é uma coisa... Não é que o palhaço, ele aparece e ele abre o bocão. Inclusive, puta que pariu, a boca dele, filho da puta daquela boca. Eu fico puto pensando nisso, porque eu acho muito ruim, acho que tira toda a graça dele aquela bocona que ele abre. Aí fica amarelo e a pessoa fica... Eles estão querendo forçar a explicação das Deadlight. E não conseguem explicar. Sim. Não precisa. É um mistério dela que é assustador. E aí, Mas se quiser forçar para o pessoal ficar curioso sobre essas Deadlights, o pessoal começou a achar que é a forma verdadeira do Pennywise, e não é. Não é, e nesse momento ele não precisou abrir a bocona e aparecer um monstro, eu vou comer você. Não, o que acontece é, a violência ela tá tão exacerbada na cidade. Os ânimos estão tão lá em cima que um grupo de homofóbicos que, sei lá, xingaria eles e jogaria, sei lá, uma lata de cerveja, espanca os dois e espanca um deles até ele ficar nas últimas. E, a descrição é muito horrorosa. E é assustador. É assustador, é bizarro, é bizarríssimo. Bizarríssimo mesmo a forma como é descrito, a forma que eles fazem. No filme foi uma cena que me deu agonia também. Principalmente porque o que tava apanhando mais, ele tinha asma. E aí ele ficava, visceral. Buscando ar, e o cara, entrega a bombinha, dá a bombinha a ele, e os meninos, pegavam a bombinha e jogavam na puta que pariu. E, nossa, aquela cena me deu uma agonia profunda. Então, essa cena dá uma agonia da porra, e você vê, e quando é que o palhaço aparece? É quando eles terminam, eles param, eles se tiveram a sua diversão, espancaram o casal, até quase a morte deles, e falaram, morrem de frio aí, foda-se, e saem. E o que aparece não é um palhaço, se eu não me engano. É o balão. O balão aparece e o cara some. E o balão é meio que esse totem principal da pessoa que não tem mais medo de palhaço. Eu não tenho mais medo de palhaço. Aí aparece um balão vermelho. Outro momento que eu lembro bem, que eu lembrei agora por causa que eu falei do balão, é o momento que o gordinho, quando ele é criança, ele tá voltando da casa. E quando ele volta da casa, ele não vê o palhaço. Eu acho que no filme eles mostraram um palhaço nessa cena. Só que no livro, ele vê uma pilha de balões fazendo um triângulo invertido. E ele descreve isso de uma forma tão esquisita que me deixou todo arrepiado na época. Os dois no filme. Quem vê é o Ed, que é o hipocondríaco. Aí o Pennywise segurando uma pilha de balão ao contrário. É o Pennywise segurando. Tá vendo como eles gostam do totem? Segurando a cordinha. No livro, é só a pilha de balão. Não tem ninguém segurando. E isso que é estranho. Por que tem uma pilha tem uma pirâmide invertida de balões vermelhos paradas no meio do canal? E é uma cena muito assustadora. É uma cena muito esquisita. Eu não acho, voltando pra série, né? Eu não acho uma série irretocável.
é óbvio que ela tem seus defeitos. Vai lá, Carol, por Como favor. vocês já defenda. falaram, tem a já questão batemos do o CGI, suficiente. que às vezes peca bastante. Tem o núcleo dos militares, que eu achei assim totalmente desnecessário, não precisava. Abuso daquele povo. Não é porque eu tô dizendo que é um lixo, é porque é um potencial nada explorado. Mas, eu tô dizendo que é um gente, lixo. a gente tem que lembrar que tipo, é a primeira temporada. A história tem que render outras temporadas. Não tem como você explicar toda a mitologia da cidade e toda a mitologia daquele bicho em uma temporada só. E a outra não rendeu. É justamente explicar a mitologia que eu acho ruim. É isso que faz a série ser um lixo. Não, é isso que a gente tá falando. Em nenhum momento é pra explicar a mitologia. Eles são tão filha da puta com a explicação que eles botam referência o tempo todo. Ou seja, só quem leu vai saber o que tá acontecendo. Tipo o enfoque da tartaruga na primeira cena. Quem é que sabe o que é aquela tartaruga, que aquela tartaruga é importante? Vai tomar no cu a tartaruga, viu? Sinceramente, eu odeio a tartaruga. Eu só descobri que a tartaruga é importante por conta de Reels da vida, assim. Não Sim, sabia, eu também a série não me nem contou sei. isso. Então, assim, Então, pois é. whatever pra mim. Agora, Mas o que eu ia agora dizer- sim. Eles são lixo. O que eu Agora, ia dizer assim, por é que, exemplo. tipo, na parte que é contada, mas a explicação do que é, o que tá acontecendo, por que isso acontece, ao meu ver, quando eu assisti, eu achei que era os povos originários falando o que acontecia ali naquele território. E eu achei que fosse uma explicação da série para que aquele povo, que eram os povos originários que protegiam aquela região, estavam contando, tipo, ó, tem alguma coisa que o pessoal não acredita muito, é isso, assim, assim, assado, etc, etc. Como você contar um mistério, um fato não, né? Uma lenda. Uma lenda, sabe? Para um folclore para alguém e disseminar, compartilhar isso com as outras pessoas. E isso também só foi contado porque foi usado, né? Alguém entrou na cabeça de outra pessoa lá para saber o que tá acontecendo e tal, e tal, e tal. Então, assim, eu acho que essa parte de explicar é uma explicação, querendo ou não, é até ok por conta do roteiro, porque no meu entendimento eu achei que era uma coisa que era um dos povos originários explicando para suas próximas gerações o trabalho que eles teriam que ter com aquela região. Não porque a série se esforça para contar e se explicar o tempo todo, entendeu? Esse foi o meu entendimento sobre essa parte. Eu senti isso também, que era mais como, tipo, uma geração passando para outra, porque toda vida tem aquele pessoal lá dos povos originários, eles têm um conselho deles, e aí toda vida esse conselho vai meio que, não é acobertando, mas, tipo, eles sabem que aquilo acontece, e o dever deles é manter, é que ninguém esqueça daquela história. Então, tipo, essa parte que explica e tal, achei ok, porque tá dentro dessa necessidade de passar de uma geração para outra. E, tipo, por exemplo, o primeiro episódio, eu não esperava que acontecesse o que aconteceu no final do primeiro episódio. Porque são apresentadas aquelas crianças, e aí o que é que você pensa? Ah, não, essas crianças vão ser os protagonistas, e aí a gente vai ver a história a partir delas. Mas, tipo, chega no primeiro episódio, sobra uma. E aí, agora, pra onde é que vai? Vou se contar com a menina, né? Com a Ronnie. Mas aí a Ronnie não tava lá dentro. Mas né? ela Estavam lá dentro da sala. Ela tava no cinema, mas ela não tava dentro da sala. Das que estavam lá na sala de cinema. Das que estavam lá na sala de cinema, sobra uma pessoa. E aí, tipo. E é uma cena muito boa, uma cena da Lily com a mão na mão. Aquela cena é muito boa. Pô, essa cena é muito. Ela puxa a mão da menina e vem só a mão, né? Sinceramente, essa cena do cinema, eu acho que é o que pra mim é o que pra mim a melhor coisa da série é a pior coisa da série, porque a melhor coisa da série porque assim, realmente, eu não esperava isso, foi muito chocante, mas foi a pior coisa da série também, porque levou a minha expectativa pros outros episódios que não chega, porque realmente a coisa mais chocante da série é esse primeiro episódio, e ainda assim essa cena, eu sinto que ela poderia ser muito melhor se não fosse aquele bebê. Aquele bebê é muito ridículo. Ele não é assustador. Ele não é assustador. E como é uma unidade cósmica, a gente não precisa ver. Então, se as luzes começam a piscar, as crianças começam a do nada perder o braço, que nem acontece. A perder o braço e tal, e elas não sabem o que tá acontecendo, é muito mais esquisito. Mas não, tem um bebê gigante. Voador. Eu acho que
das crianças, né, do núcleo principal, as que a gente conhece depois, tipo, eu não achei tão covarde não nesse ponto, porque eles podiam ter optado por não matar ninguém. E ainda assim morreu das crianças protagonistas, morreu o outro cara lá que era amigo do rapaz. Quem ficou vivo porque aparece nos outros. Ficou vivo porque já aparece nos outros, nos 2 filmes. Porque o restante, quem não tinha por que aparecer, ficou com Deus. Não, sim. Isso sim, realmente. A série, ela eu acho que ela tem mais coragem do que... Ai, velho. Mas a série lançando uma profecia no final me quebrou demais. Nossa, isso Tipo, por exemplo, a cena do Black Spot. A cena do Black Spot me deu uma... Nossa, a cena do Black Spot pra mim foi o momento em que eu passei... Porque tipo, até o Black Spot, e o Black Spot me deixou muito ansioso, porque é o terceiro momento que eu falei que eu lembro muito do livro. Porque no livro a gente só tem recontando isso. Porque os pais do... Eu esqueci o nome dele. Menino. Do Mike. Os pais do Mike são o Will e a Ronnie. Então a gente sabe... Só que, pelo que eu entendi do livro, não é que eles sabiam que era o Pennywise e viveram isso. Mas eles viveram coisas estranhas. Eles sabem que essa cidade tem coisas estranhas. E aí, eles contam pro menino, contam pro Mike, meu filho, é o seguinte... Existia um bar chamado Black Spot, e eles estão explicando isso não pra falar do Pennywise, mas pra dizer que tem muita gente ruim no mundo. E é uma daquelas coisas que, pra mim, é Pennywise como evento. Pra mim é o Pennywise como um evento e não como um bicho. Porque é isso, tipo... Era um bar pra pretos nessa época, e um grupo supremacista branco vai lá e taca fogo. E não se importa se tem mulher, não se importa se tem criança. E eles não fazem isso por nenhum motivo no livro. Tipo, não tem motivo. Eles só não gostam de pessoas pretas. É isso, eles são racistas, supremacistas, não precisa dar mais explicação que isso. A história do que aconteceu no cinema foi só a desculpa que eles queriam, né? E tipo, o Black Spot, nesse caso, eles botaram pra antes, porque no livro acontece depois. Não, no livro acontece antes mesmo. Não é mas os pais do Mike não morrem no Black Spot? Eles morrem no Black Spot. É verdade. Eu acho que no livro, os pais do Mike morrem no Black Spot. É verdade. Pois é, aí eles anteciparam. E foi uma cena assim que me deu uma agonia profunda, porque eu ficava, principalmente porque aconteceu o que aconteceu, né, com aquele personagem. E eu ficava assim, gente, ninguém vai fazer nada, ninguém vai tirar esse povo daí não, pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer. Eu fiquei triste porque na série eles deram explicação. É uma explicação ruim, mas é uma explicação. E mas o que me deixou triste... É pela adaptação, né? Pô, gente, é um livro. É uma adaptação. Tem que adaptar, tem que se explicar o roteiro, tem que explicar tem por uma que eles adaptação estão e indo tem lá. explicação, mas acho que a Eu explicação... acho que a causalidade aí é o que deixa a gente incomodado, assim, nesse ponto. Quer dizer, deixou você incomodado. Porque quando eu vi, eu fiquei, caralho, é uma merda. Mas a todo momento que mostrava o núcleo da família que chegou por conta do militar lá, eu fiquei, alguma coisa vai acontecer. A mulher saiu de casa pra comprar um presunto, eu fiquei, porra, exatamente. Vamos fazer alguma coisa. Eu ficava esperando alguém acontecer com aquele povo a qualquer momento. Eu acho que eu boboquei, mas eu fiquei tensão. Eu fiquei tensionado o momento todo que ela saía de casa, que o Pivete saía de casa, quando ele tava na escola, alguém vai fazer algum mal com ele, alguém vai fazer um bullying com ele, sei lá. Eu me preocupei com o núcleo. Também porque foi um ótimo trabalho dos personagens, né, do núcleo. E também eu também senti essa tensão. De tipo, você esperar uma desgraça acontecer com eles a qualquer momento. A cidade em toda, você sente que... Derry não é ruim porque o Pennywise tá lá. Derry é ruim porque... Porque Derry é ruim. Derry é uma cidade de merda, é um lixo de cidade, é a pior cidade do planeta. Mas, tipo, tá aí. E é isso que a gente volta no ponto que a gente falou lá essa série explora muito pouco o racismo. Porque é isso, você tem a sensação de que vai acontecer, e não é que eu queria que acontecesse. Mas meio que a galera é muito mais... Parece muito mais de boa do que deveria, pelo que eles estão contando. Tipo assim... tem olhadas feias no bar.
Tá bom. Olhadas Mas feias ainda no bar, assim, olhadas feias na rua, pessoal na se rua, tá recusando bom, a mas, falar mas com a tipo, pessoa. o coronel abre a cena. O único cara que é racista, ele tem uma punição e tal. E, tipo, eu acho que são essas coisas que, por mais que, meu Deus, mas vai ficar romantizando. Não, mas, tipo, é uma cidade de merda. E é uma cidade de merda e é uma cidade racista. E é uma cidade racista nos anos 50. Tipo, não é legal essa época. Essa época não era fácil. E não é que a galera, tipo, tá bom, vou deixar aí. Tipo, 20 anos antes de quando essa série se passa, aconteceu o massacre de Tulsa. Tipo, a galera literalmente veio bombardeio, teve bombardeio em solo americano, porque tinha uma cidade que tinha muita gente preta rica. E teve. E não tem explicação. E nessa série eles dão explicação. Que é. Tem o cara que cuidava do cinema. E esse cara que cuidava do cinema, ele não tem um álibi. Ele não tem um álibi. E o álibi que ele tinha, que ele dizia que estava em casa, ele perdeu. Porque alguém explicou que ele estava com outra pessoa. E ele realmente estava. Então ele não tem esse álibi. E ele não quer se explicar. Porque, eu vou ser enforcado aqui. O que é justo. E aí eles vão atrás desse cara. Então meio que dá uma explicação para um negócio que era só maldade antes. Continua sendo maldade, mas é uma maldade tipo, eles usando algo justificado, exatamente. Eles querem se justificar, eles estão se justificando. Não é que a gente tá cometendo um ato de racismo completamente alheio e à toa só porque a gente é muito ruim, muito filho da puta. A gente tá cometendo um ato de racismo e matando várias pessoas negras aqui à toa, mas é pelo bem da cidade, porque o cara... ele matou criancinhas, entendeu? Isso dá uma justificativa que não tinha necessidade de ter uma explicação pra isso. E eu acho que o assustador dessa situação é a falta de explicação. Não existir uma explicação pra por que a galera tacou fogo no bar. É simples, porque a galera é supremacista branca em uma cidade majoritariamente branca nos Estados Unidos segregacionista. O Mike sofre muito racismo no filme. Eu senti o racismo o tempo todo. Porque, tipo, se você for ver, a família do militar é a única família negra naquele bairro. Aí, as pessoas negras da cidade estão todas num bairro extremamente marginalizado. Eles não foram nem atrás de outro culpado pro rolê do cinema. Culparam o projecionista, que era um cara negro. Tipo, o Will é uma das poucas crianças negras na escola. E ele já é rejeitado por isso, porque o amigo que ele faz é o Rich e acabou. Tipo, ele já é culpado por coisas que acontecem quando ele tá perto, só porque ele é a criança preta. Pra mim, essa tensão que a gente tem de esperar que uma coisa ruim aconteça o tempo todo é pior do que realmente acontecer. Porque você sabe que aquele pessoal daquela cidade é capaz de fazer uma maldade com aquelas pessoas pela cor da pele delas. Carol, mas assim, tipo, em todos os momentos, quando ela entra na cidade, beleza, ela tem uns olhares feios, mas ninguém fala nada. Perigo. Eu não senti esse negócio, tipo, a forma que o pessoal fala com ela é meio esquisito, né, gente? Eles já falam. O açougueiro foi o cara mais educado do planeta. Eu esperei que mas é aquele educado passivo, né? Que, tipo, passivo-agressivo com alguém. E o educado, o cara mais educado, não faz diferença nenhuma, mas pra uma pessoa... com ela, tava lá no Black Spot. Eu acho que você tava esperando, mano, alguma coisa mais densa. Mas ele tava no Black Spot por quê? Ele tava caçando o cara que matou as criancinhas. E não é que, mas eles não foram nem atrás de outra pessoa. Não tinha outra pessoa pra eles colocarem, justamente porque não tinha outras pessoas na cena, ninguém viu o momento, e quem é que tá dentro do cinema? A filha dele. E ele é o projecionista. Então entra a menina numa sala de cinema, sai todas as crianças. A menina literalmente entra na cabine do projetor, que só ele tem a chave, que só ele tem acesso, só ela sai ilesa, todo mundo se fudeu. A outra criança que sobrou é a doidinha da esquina, que é maluquinha, porque o pai dela também morreu. Então, bicho, eles olham pra aquela cena e falam, ok, só existe um cara aqui. Eles falam, você tem algum tipo de álibi? E aí eles falam, tenho, eu tava em casa. E aí eles recebem a ligação dizendo, ok, ele não tava em casa. A série podia explorar isso e falar, não, ele tava em casa. Ele tava em casa, eles só não querem aceitar, porque eles são racistas. Mas não, ele não tava em casa.
Você tá entendendo que, tipo assim... Eu tudo sei que que você tem- vai dizer que é justificável, mas pra... E até o pra caso gente não, dele é sabe? totalmente Porque, tipo, não- superficial. É Mas aquele no caso, negócio, com a a mulher causalidade branca, do beleza. roteiro, etc. Mas, pô, imagina o cara tem uma fé, ele não quer colocar a integridade dele na frente de todo mundo, até porque ele não pode dizer com quem ele estava, né? Porque seria ainda 3 vezes pior pra ele. Então, assim, como é que eu vou me defender? Eu não sou o culpado, eu tenho que me defender, e como é que eu vou me defender? Entendeu? Então é uma Exatamente. E, coisa tipo, nem de é 2 só pontos, questão né? de que. Tipo, Nem ele é só só não questão queria, de ele que não ele queria... estava com uma mulher casada. É porque ele é um cara negro, uma mulher casada branca. E com um Sim, cara que é... exatamente. Tem esse ponto, mas como ele fica só no... Ah, isso aconteceu e seria muito ruim se eles descobrissem. No que é que isso soma a história? No que é que soma a essa tensão popular? Porque a tensão popular não tá porque ele é negro, tá porque ele matou criança. Eu sinto a tensão ao redor dos personagens negros o tempo todo. Não, sim, Mas a eu- gente sente porque a gente sabe que nessa época Foi era apresentado um contexto histórico pra gente. histórico. Mas se essa série se passasse hoje em dia e fosse em Nova York e acontecesse as mesmas coisas do mesmo jeito, a gente talvez não teria. Porque todo. Ah, beleza. O açougueiro teve uma educação, foi educado, mas foi de uma forma passiva-agressiva. Se a gente vê uma cena dessa, só que se passa hoje e não na década de 50, com os mesmos personagens, com os mesmos atores, a gente vai achar que o açougueiro é só um cuzão, porque tá meio que sendo um cuzão com a mulher que tá atendendo antes também. E, pô, a galera tá vendo um caso de agressão a criança na rua e tá de boa, são crianças. Eles são Mas só ainda otários. assim não justifica, entendeu? É isso, o ponto é esse, ainda não justifica. Não justifica. Eu também não justifica, não. Pra mim, na minha percepção, não passou como justificativo. Ah, e sobre as crianças, eu achei todas as crianças muito chatas, pra não dizer todas. Eu gosto do menininho que morre no primeiro episódio, porque que ele é meio blasé, e eu acho que essa série, ela faria muito bem ter um personagem blasé que nem ele. Maldoso. O que é menos chato, que é O menos Matt. insuportável. Acho que, não é o Matt, não é o Matt. judeu, Porque o Matt não judeu. aparece direito. Judeu. É o judeu, é. Judeu. Eu achei ele ótimo, tipo assim, que bom que tem Eu esse achei moleque, ele bem bom. porque a Lily Brainbridge eu acho ela insuportável, tava chata. O outro amigo dele, eu tava, por favor, palhaço, mate essa criança Cala o a mais boca. rápido possível. Eu não aguento mais esse moleque, eu quero que ele morra agora. E a Ronnie, ela apareceu muito pouco nesse primeiro episódio pra ter algum tipo de intenção. Eu achei, porra, brabona essa menina e tal. Dos primeiros, dos que aparecem no primeiro episódio, eu gostei muito do menininho judeu também. E dos outros, a única que eu não gosto tanto é a Ronnie e a Lily. Eu não gosto muito delas duas. Eu acho a Lily... Tu gosta do menininho fico que fica assim. falando dos peitos das outras? Não, menina, eu tô dizendo dos outros. Dizendo dos que aparecem no primeiro episódio, eu gosto do menino que é judeu, que é parente do Stan, do primeiro filme. Uhum. E dos outros, dos que ficam, dos 5 protagonistas. Ou são 4? Não, dos 4 protagonistas eu gosto eu não gosto da Ronnie e da Lily. Ou seja, tu Então, gosta acho que eu do menos Will e do gosto. Rich. E da Marge. E da Marge. Eu acho a Marge meio qualquer nota. Eu acho o Rich. O Rich é legalzinho, mas tipo, ele é o personagem Gente, legal Rich que é ele um foi escrito pra ser muito amor, legal. velho. Ele é muito legal, ele é o personagem que a série elege pra ser legal. Minha criança. O Will, eu fiquei muito triste com o Will, porque assim, quando ele aparece, tem muita coisa que promete sobre ele, tipo, ele é super inteligente, ele é super esperto e tal. E no final das contas, a inteligência dele não serve pra nada, porque ele não faz nada inteligente na série. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada, tá bom, ele é um moleque inteligente, tá bom. É isso. Ok. Eles terminaram a série e eles não chegaram a conclusão nenhuma sobre o Pennywise, sobre ciclo, sobre nada. Chegaram em conclusão de nada. A única O coisa menino- que tem é As uma crianças profecia. chegaram. As crianças chegaram. Que crianças? As que sobreviveram no final. A menina Chegaram tem à uma conclusão? conversa sobre isso. Sim, Pô, porque alguém literalmente sentou e explicou a ela, não é não? minha gente, são Ainda. crianças. Eles têm Nossa, que são entender crianças tudo que no, tá no- no acontecendo. filme, são crianças, eles descobrem, porque tem crianças Eles inteligentes. descobrem depois de adultos o que tá Não. acontecendo. Enquanto eles são crianças, eles estão descobrindo. Mas as crianças também estão descobrindo. Porque Não, vocês não elas têm nem que... se esforçam, elas nem se esforçam a descobrir Não, o que elas está estão tentando acontecendo. entender. Elas vão atrás de tentar matar o bicho. Elas Elas vão mesmo atrás de falam. tentar matar o Pennywise. Mas em que momento Exato. eles param e falam: Nossa, o que será esse bicho, hein?
Só Vamos descobre atrás. que esse bicho... Mas aí seria no outra grupo coisa dos pra Wolverine, ninguém dizer, participa. pro roteiro explicar, e etc. Aí cairia na mesma ladainha, dizer, o roteiro tá se explicando, o roteiro tá se explicando. Eu acho isso Aí assim, fica... quer explicação, mas se explicar, você não quer explicação. Não, mas é porque assim, por exemplo, tem um moleque que é inteligente. É o moleque esperto. É o moleque esperto do grupo. O que ele faz de esperto na série? Nada, Ele porque é- o ele papel é dele é esse, inteligente. subverter a Exatamente. inteligência dele. Ele é inteligente Pra para coisas físicas, entendeu? E é um Tipo, negócio ele sobrenatural. aprende, tá ele acontecendo. usa a inteligência dele para revelar as fotos, para poder botar o plano deles em prática, de tirar as fotos e levar para a polícia. Então, Chega essa na parte das polícia, fotos depois não termina em nada. É um ponto morto na história. Na hora que elas levam, na hora que elas levam as fotos pro policial, Sim, exatamente. Aí eles fazem todo um rolê, tiram as fotos, aí tem um momento, assustador, o cemitério tá desabando, e aí eles pegam as fotos, aí toda a esperteza do menino é usada pra revelar as fotos, que, pô, estão... mas é Mas, justamente amigo- isso. Eu acho que o papel dele é pra subverter a inteligência dele. Eu acho que ele tá ali pra dizer, olha, nem a ciência explica certas coisas que a gente vai Exatamente. Nossa, presenciar. mas sabe? é Essa uma Não, subversão podre. É uma subversão papo da que não série. leva a lugar Eu nenhum. gosto, sabe? É isso, é uma fantástico. subversão que não caminha com a série. Porque no final das contas, ele acaba se tornando um personagem que não tem nada, sabe? Tipo, não é que é construído uma subversão, tipo, é ele que piora o grupo. Ou é ele que acabou colocando o grupo em uma situação porque ele se achou inteligente, ele foi burro e ele botou o grupo numa situação ruim. E, tipo, ele tem problemas por causa que ele achou que era inteligente, ele não é tão esperto quanto ele pensava. Não, no final das contas, tipo assim, o que acontece de negativo pra eles é que eles tomam uma negativa da polícia. Tipo, beleza, crianças, foto normal, tá bom, tchau. E que por conta disso a menina vai ser internada, né? Por conta... Exatamente. Não, ela é internada depois. Ela é internada depois, Sim, mas mas ele é por recebe causa dessa história das por fotos. conta dessa história. Ele recebe tipo, uma advertência, autenticação, sei lá Exatamente. o que a policial faz. O delegado fala com a mãe dela e aí a mãe dela vai e faz o quê? Interna ela de... Essa internação dela deu o quê? Também. Ela vai pra lá tomar remedinhos pra ficar... E ela se fica próximo da mulher que... ela era fica Não, ela já próxima era próxima. da doida Essa- lá, da véia. Ela já era próxima, aí mostra que ela já era próxima da mulher lá. Mas, tipo, você entende que na minha... como eu tô enxergando a série, todos os pontos que são levantados, eles meio que não vão pra canto nenhum. Tipo, o moleque é esperto e ele é só esperto. Tipo, ele é espertinho e tal. Mas a esperteza dele nem leva o canto pra um ponto positivo, nem pra um canto negativo. É só um quirkiness do personagem. Ele é um esperto. É uma característica dele. É Uma característica dele, mas tipo, é uma característica que, pra roteiro, se a gente tá falando de roteiro, as coisas precisam ter explicação. Nos roteiros, tipo, se um personagem ele é inteligente, ele precisa mostrar a inteligência dele de Não ter alguma forma. explicação, não entendi. Porque... Se vocês defendem que o personagem... Eu tô falando pra roteiro, pra questão de roteiro. Ok, tá bom. A série vai se explicar em toda coisa. Tudo vai se explicar e tudo vai ter uma resolução. Se o menino é inteligente e eles dão uma ênfase durante 2 episódios que esse menino é muito inteligente, que ele é muito esperto, a esperteza dele, ela nem é aceita fazendo ele correr o grupo pra uma posição que eles vão descobrir o que é o palhaço e o que o palhaço vai fazer, e ele nem vai levar o grupo pra uma posição que o grupo vai se fuder porque subverteu a inteligência dele, ele não era inteligente. Tipo, é apenas um traço do personagem que gastam 2 episódios construindo que meio que não dá em nada, e no final não importa que ele é inteligente. Entendo. Mas, novamente, eu A acho Ronnie que... é aí eu já vejo destemida, mas também não dá em diferente. nada ela ser destemida, porque toda vez que eles têm que fazer alguma coisa, a Ronnie é a última que se coloca pra trabalhar. A Lily é a doidinha, mas a doidice dela, eles podiam ter trabalhado isso pra ela ficar vendo coisa o tempo todo. Porque como ela é fraca de cabeça, ela poderia ser mais influenciada pelo palhaço. Não, E aí, ao invés deles usarem isso pra dos construir personagens. algo... Oi? E eles são todos espectros dos personagens que são do futuro. Exatamente. Eles são alter egos. sombras. Eles são sombras dos meninos que vêm depois. Só que os meninos que vêm depois são os meninos que vêm depois. Tipo, tem um menino que é inteligente e ele consegue as informações do Pennywise. Tem um menino que é engraçadinho e ele consegue levantar o humor da galera muito melhor do que o Rich.
tem a mina que a mina que é meio doidinha e ela fica vendo coisa e, tipo, isso vai influenciando o grupo. Mas aí ele só sabe por conta desse acontecimento que teve, entendeu? Desse acontecimento que a gente tá assistindo. Então ele já tem um material pra ir buscar, pra etc. E só defendendo o Will novamente, eu acho que as personagens... Como não, eu não acho que as crianças no primeiro filme elas sabem por causa dessa história, não, desse passado, não. Não, mas por conta de todo o histórico da história, do que acontece, de tudo que aconteceu nessa primeira história. Não, eles sabem porque tem tudo registrado em um jornal, então não precisa ter história. Eles meio que não estão levando a história pra frente. Essa série não adiciona a história do palhaço. Não adiciona a história como se tivesse o Marco Zero, entendeu? Tipo, o ponto inicial para aquele povo daquela época de Bem-vindos a Derry. Porque as crianças não sabiam o que estava acontecendo, não tinha coisas do passado. Tanto que quem foi explicar isso foi uma cena, novamente, do povo originário, explicando o que estava acontecendo. E aí é uma coisa que, tipo, eu fico pensando, se eles vão voltar cada vez mais no passado, eles vão voltar a explicar essa mesma coisa. Porque, tipo, a galera não vai aprender mais. A gente já aprendeu que a galera não aprende mais com o passado das temporadas. É que tá. A questão é que o Pennywise vai voltar pra tentar mudar o futuro dele. Ai, que coisa ruim, inclusive. Que péssima ideia. Por quê? Viagem no tempo. Bicho, tu é chato, viu? Puta que pariu. Não, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí ele vai ficar voltando no tempo pra tentar mudar o futuro? Bicho, aí vai enfiar. Tu quer que a história continue pra onde? Eu queria que a história ela fosse boa, pra ela ter uma continuação. Já que essa história não é boa, eu preferia que ela não tivesse continuação, mas já que vai ter. Tem uma continuação, Manel. Ou ela vai pra trás. Podia, sei lá, explorar justamente os grandes causos. Se ela fosse uma série antológica, ela seria interessante, ela seria mais interessante. Ela vai ser uma série antológica. A única ligação que vai ter já provou-se que ela não é uma série antológica porque ela vai explorar o Pennywise, as grandes aventuras do Pennywise, tentando voltar no tempo pra fazer com que as crianças que matam ele no futuro não existam. Então não é antológica, não é isso que significa antologia. E tu queria que essa série fosse pra onde se não fosse assim? Antológica. Eu queria que ela explicasse, já que é Bem-vindos a Derry, eu quero que ele explique Derry. Eu quero que ele entre em Derry e ele vai explicando a formação dessa cidade. Porque essa cidade cresce, beleza, é o Pennywise, é a coisa que cresce a cidade, é a coisa que faz a cidade ser a cidade. Mas ao mesmo tempo... a coisa, né? Porque eu acho que essa pausa que a coisa dá de 20, 27 anos, tem muita coisa que dá pra explorar. Eu acho que eu entendi esse ponto. Então, exatamente. Eu acho que dá pra explorar cada um, porque tem os eventos. É porque a série, ela passa tão por cima das coisas. Tipo, quando ela vai explorar Derry de verdade, quando ela vai introduzir, te dizer bem-vindo a Derry, ela não faz. Porque, por exemplo, tem a cena lá que a galera tá pichando o lenhador, né? Aquele lenhador é o fundador da cidade. E ele é um filho da puta, porque ele é um dos primeiros totens da coisa no livro. E ele mata a esposa, ele mata o filho, é toda uma história, é todo um rolê. E tem uma galera que, nós gostamos dele porque ele fundou a cidade. E tem outra galera que, não, ele é um escroto que assassinou a família inteira porque ele ficou doido. E aí ele podia ir explicando, tipo assim, se fosse uma série, lá no passado, mostrando esse cara ficando cada vez mais doido, e tarará, e tarará. Tipo meio American Horror Story, não. Eu tô lembrando de alguma série que vai mostrando algum personagem ficando mais doido. Parece meio que uma vibe meio iluminado, sabe? Explorando essa história de uma maneira mais singela e tal. E aí, pá! O lenhador vai lá e mata a família e é isso. O palhaço tá lá desde o começo. E essa série vai explorando. Aí explora o incêndio da delegacia de bombeiro. Aí explica a coisa do Black Spot, que seria agora, mas aí mais pro futuro. Explica a história do roubo. E aí vai contando como a cidade, ela vai crescendo. Se ela fosse antológica nesse sentido, eu acharia ótima. Porque assim você conhece Derry. E é uma coisa que eu quando li o livro, eu fiquei bem interessado. Tipo, nossa, porque o livro ele passa muito por cima. E talvez seja por isso que é interessante, porque faz a imaginação surgir. Tipo, o que foi que aconteceu nessa cidade? Qual foi o evento que aconteceu que transformou a cidade nisso e tal? Enfim, né? É isto. Ou seja, gostamos, metade sim, metade não.
Eu também gostaria de ver Concordo com muita mais histórias assim. Eu concordo com muita coisa. E assim, Emanuel disse. E me preocupa muito, porque resumiu muito a coisa ao Pennywise. Ninguém passou a entender por que a população de Derry fica assim. As pessoas que nascem em Derry só podem ter filhos em Derry. Se eles saem de Derry, eles são estéreis. E tudo isso é uma mitologia, uma cosmologia da coisa. É verdade, tem essa história, né? Seria tão interessante se tivesse uma série trabalhando nessas coisas. Eu acho que tem muito pano pra manga pra desenrolar. Exatamente, eles têm muita coisa pra explorar ainda. Eu realmente gostaria muito de ver uma série do Homem-Aranha de um trecho de um quadrinho muito específico. Só que eu não vou falar sobre, por exemplo, a série que eu assisti, a animação que eu vi. Eu vou dizer, não, eu queria que a história fosse assim. Eu vou ter que dizer o que a série é, sabe? Eu tenho que julgar pelo que a série é. O que eu vi, o que eu gostei, o que eu não gostei. É assim, mas tem justamente, eu tô julgando pelo que eu vi da série, que foi mas você tá dizendo que a série contasse outras coisas, só que ela não apresenta isso. Tipo, não é ela, não é o papel da série agora no momento. Não é o papel da temporada. Eu acho que não é o essas papel coisas são coisas da que a gente galera vai agora, ver sabe? em futuras temporadas. Talvez seja abordado em outras temporadas, talvez seja contado de outras formas, talvez sejam contados outros núcleos, mas é um grande talvez, entendeu? Pois é, até porque, por exemplo, acho que a partir dessa próxima temporada, a coisa já não vai ser mais tão atrelada ao Pennywise, porque... Até porque o Bill Skarsgård disse que eu tô cansado de fazer esse palhaço. Exatamente. Ele, se ele durar muito, é mais uma temporada e pronto. E a partir daí, eles vão ter que se virar para deixar ainda mais criativo. Eu gostei das formas como a coisa foi apresentada nessa temporada. Tipo, e nem tô falando das aparições do Pennywise, assim, pra mim ele é o de menos. Mas a gente já falou da história da coisa que a Ronnie vê a mãe dela, como se ela estivesse no útero, a cena do abajur, a cena do cinema, a cena do Pickles. Tem muita coisa legal, tem muita forma legal de apresentar o Pennywise. Então, tipo, daí pra trás, eles não vão mais precisar estar se prendendo ao Bill Skarsgård. E é uma forma deles cativar a galera que assistiu o It 1 e 2, sabe? De tipo, olha, essa aqui é a continuação daquele material que vocês viram ali, sabe? Sei lá, 2017, 2019. Então a gente vai continuar essas historinhas aqui. E eu acho que é Bem-vindos a Derry a temporada toda. É um bem-vindo bem grande, assim, sabe? Para as histórias que eles, e ainda tem muitas coisas pra gente descobrir sobre. E eu acho que isso vai ser trabalhado em temporadas futuras. Que na próxima temporada, vocês que leram os materiais do livro, eu vi que eles podem abordar as histórias de uma gangue que fazia o terror na cidade, e a cidade se voltou contra essa gangue. Então, assim, se for uma série que não necessariamente vai passar exatamente 27 anos atrás para mostrar o primeiro despertar da coisa, vai ser uma abordagem na qual vai atingir a expectativa de você, entendeu? Mas para essa série, para essa primeira temporada, assim, eu acho que ela funciona bem como um bem-vindo. Tem lá seus altos e baixos. E, no geral, acho que, pra mim, ela tem um saldo positivo. Principalmente em comparação com as outras coisas que saíram em 2025. Porque, meu Deus, que horror. Eu concordo com o Júlio. Eu acho que, tipo, pra uma primeira temporada, ela é uma temporada que funciona bem. Ela dá vontade de você continuar acompanhando a série. E de você conhecer mais sobre aquele universo. Que é, tipo, basicamente a mesma coisa que Game of Thrones fez. Até porque a gente só vai ter, por exemplo, falando em futuras séries da HBO, de House of the Dragon a gente só vai ter mais uma temporada. O Cavaleiro dos Sete Reinos, ninguém sabe como é que vai se desenrolar. Então, tipo, a HBO ela precisa de uma série que seja o novo carro-chefe dela. E eles resolveram apostar em Bem-vindos a Derry. Eu acho que para uma primeira temporada... Por enquanto que não sai Harry Potter, né? E por enquanto que não sai Harry Potter. Porque aí também... E aí eles vão estar correndo um risco maior ainda, né? Porque se cagar Harry Potter, aí o negócio vai... Enfim. E aí eles precisam de um novo carro-chefe enquanto Harry Potter não chega. Harry Potter só vem em 2027. A primeira temporada. E aí é isso, assim, pra uma primeira temporada eu adorei. Eu acho que ela cumpre o papel dela. Ela não é irretocável, ela tem seus defeitos, como toda produção tem. Mas, pra mim, ela funciona. O saldo, pra mim, dela é super positivo. E assim, no final das contas, assim, se eu recomendo a série ou não, eu não sei, vai do que você acredita. Por exemplo, eu não gostei da série.
E eu acho que é uma série problemática porque eu acho que ela funcionaria num esquema meio American Horror Story e menos como Stranger Things 2, sabe? Tipo, eu acho que ela funcionaria melhor num formato de antologias, explicando cada período da história e tal, mas não funciona assim. Então, ok, tá bom, não posso julgar a forma como ela funciona, a forma como ela não funciona. E aí, assim, se eu recomendo, eu acho que eu recomendo pra quem gosta do It Capítulo 2. Eu acho que se você gosta do It Capítulo 2, essa série é perfeita. Porque ela entrega muito mais do que o It Capítulo 2. Pra quem terminou as 3 horas do segundo filme e ficou, nossa, que saudade de Derry, dessa fotografia linda e de Israel. Tem Bem-vindos a Derry. Pode assistir. Meu Deus, Manuel, tu é tão chato. Cara, eu assim, não deixaria de dar. Se alguém tiver desligar o cérebro e assistir um pouquinho, dá certo. É um passatempo. Mas eu também demorei muito pra conseguir assistir. Assisti muito espaçado, muito fatiado. Porque eu não conseguia ter um ritmo, porque eu achei realmente o ritmo péssimo. Mas é isso, é como o Manel disse, pra alguém que quer se manter dentro do universo de It a coisa, é o que você vai ter de mídia mais próxima. Então dá pra curtir um pouquinho. Eu acho que dá pra botar um pijaminha, comer pipoquinha assistindo o It. Bem-vindos ao Derry. Sim, bom demais. Eu acho que, no geral, tem essas ressalvas que todo mundo fez. Eu, particularmente, gostei bastante, porque, como falei, foi uma surpresa, e até porque eu não sabia que existia uma total mitologia sobre isso. Assim, saber é uma palavra forte. Eu sei que tinha uma parada, uma pegada coisa de cosmologia, né? Esse termo cósmico, etc. Só que eu não sabia o que era. E essa série dá uma pequena aprofundada, né? Mais do que foi nos filmes. Então foi uma surpresa legal. Eu acho que vale a pena para você, como o pessoal disse, você é uma mídia mais fácil, né, de acessar, até porque é bem mais convidativo do que um livro. Mas não façam como eu, leia um livro, né? Pelo amor de Deus. Se a pessoa gostar dos filmes, leia um livro, que eu acho que vai ser muito melhor. Pelo que eu tô vendo aqui, eu fiquei instigado a ler o livro. Porque eu tô pensando aqui dá uma preguiça muito grande, desculpa. Galera, são 800 páginas muito boas de um livro de 1000 páginas. Depois vocês fingirem que não tem final, o livro fica muito bom, é tipo top 5. Tem um audiobook desse livro? Eu não sei, cara. Eu não sei se alguém teve tanta coragem. 10 horas aí. Né? 10 horas do cacete. Uns 40 horas aí, na boa. Maria. São 47 horas de audiobook. Meu Deus. 10 horas é Bridgerton. 10 horas é Bridgerton, é verdade. Meu Deus do céu, tá bom. Não sei. Não sei mais o que dizer. Se você tiver 3 horas por dia e livre, talvez dê tempo de terminar durante os próximos dias. Mas é então, isso. Se o meu você saldo gostar de trabalhar escutando alguma coisa. O meu saldo é esse, recomendo. Não que isso seja muita coisa, né? Mas é legalzinho a série. Ok, então temos um saldo aqui de 50-50. Não, de 75-50. 75-50, caralho. Caralho, matemática passou longe. Temos um saldo de 75-25. Eu acho que é 50-50, não venha, não. Não, 75-25. 50-50. Por que 50-50? Se eu e Júlio gostamos e você e Lisandra não, 50-50. Mas Lisandra indicou pra mas quem acho quer que no total... o cérebro. No total... E eu indiquei pra, sei lá, porque votando no Bolsonaro. Menino, cala a boca, Manel. Isso assim, se você gosta de labubu, de pistache, sorvete de pistache... Não fale sorvete de pistache não, que eu fiquei sabendo de uma história sua, viu? Cala a boca. Pra galera que gosta, tipo, de... Foi o Witch. Foi ele que implementou essa história na minha cabeça. Mas é isso, chegamos ao fim do episódio. Aí, galera, peraí. Antes de acabar o episódio, tínhamos chamado uma pessoa para participar, uma pessoa muito especial que já participou de outros programas aqui, porém, Iane não pôde participar, então esteja aí, Iane. Aí vem Iane! Primeiro, eu já vou discordar de 2 aspectos, como alguém que leu Stephen King, diferente de alguém que me mostrou esses pontos. Por quê? E um ponto é,
Explique e humanize histórias que eram interessantes por serem sobrenaturais. Todos, repito, todos os livros do Stephen King, a entidade ela se alimenta da maldade humana. Se não existisse a maldade nos seres humanos daquela cidade, principalmente de Derry, que é onde se encontra a maioria dos livros do King, não haveria entidade para se alimentar. Então, todos os livros do King são focados mais na maldade humana do que na entidade em si. Aí já está errado, porque o livro do King só foca mais nisso. Segundo, a ligação de It com o Illuminati foi feita de longe e é extremamente desinteressante essa bonequização do universo King. O universo King é totalmente conectado, principalmente pela Torre Negra. A Torre Negra é o que conecta todos os personagens. Existe crossover em basicamente todos os livros do Stephen King. Se você não gosta, você não vai gostar de nada do King, porque isso é canônico. É uma coisa que não botaram na série do nada. É canônico do universo do King. Concordo sobre a besteira relacionada à viagem no tempo, porque eu acho ridículo estar voltando de antepassado para antepassado. Achei os sustos muito bons. Não achei, inclusive, que era focado em susto. Eu achei mais o gore bem interessante, eu achei bem nojento. E o livro do King também é muito focado nisso de horror. Porque o King ele não é o rei do horror, ou do terror. Ele é o rei do horror. Então ele escreve para chocar você e você achar nojento, é isso. É gore e coisa nojenta. E eu acho que a série cumpriu muito bem esse papel. Então, acho sim que você está errado e você tem que ler um livro do King para você falar mal com propriedade, porque essa série faz exatamente e reproduz exatamente o que o King faz em todos os quase 80 anos de carreira que ele tem. Chegamos ao fim do episódio, então vamos lá. Sugestões, galera, vocês têm sugestões? Eu tenho, dessa vez eu trouxe minhas sugestões. Eu tinha colocado na pauta a sugestão de reassistir os filmes de It, os 2 filmes de It, depois de ver Bem-vindos a Derry, que foi o que eu fiz. E é muito bom. Tipo, o capítulo 2, eu não achei ele mais tão horroroso. Ele não é um dos meus filmes preferidos, mas ele não é horroroso. Ele só poderia ser menor. Tipo, ele não tem necessidade de ter as 3 horas que ele tem. Mas, fora isso, eu queria indicar All Her Fault, que eu não falei muito sobre ela no começo, porque eu queria deixar para sugestões. Mas, enfim, eu já disse que é uma série da Prime Video, ela só tem 8 episódios, e basicamente é uma série de suspense / crime, de certa forma, porque é sobre uma mãe que um belíssimo dia ela vai buscar o filho na casa de um amiguinho, só que ela descobre que o filho dela foi sequestrado. E aí, tipo, vai mostrar essa mãe, ele trabalha muito essa questão dos papéis dentro da criação de filhos e dentro da maternidade. Eu não sou mãe, né, mas eu tenho algumas amigas que são. Minha irmã foi mãe. É mãe da minha sobrinha, minha irmã mais velha. E aí tem muita coisa que você vê assim e tipo, você escuta muitos relatos sobre, sabe? Essa questão de maternidade. Então eu acho muito interessante e o clima da série é muito bom. Porque, tipo, você não sabe quem foi que sequestrou a criança, nem por que sequestrou a criança. E aí chega uma hora que você passa a desconfiar de todo mundo. Mas, enfim, é muito, 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 muito boa. Eu comi essa série, eu assisti ela ontem mesmo. E é isso. Muito boa. Recomendo. E a atriz ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em série de drama. A Sarah Snook. A minha indicação é The Night Of, A Noite em Questão, que eu comentei no início do episódio. É uma série curtinha, uma minissérie de 8 episódios. Vocês vão... quem se interessar, né, por essa questão de trama policial, etc., meio investigação, etc., vai gostar bastante. Acho que é uma série muito, muito redondinha. Eu gostei, curti muito. E também eu esqueci minha segunda recomendação, mas é a série do Prime Video de terror. Eu estou pesquisando nesse momento. Damn, muito boa. Essa série tá na minha lista. Tem Essa série tá na minha lista. O que talvez seria um pouco melhoraria a cidade de Bem-vindos a Derry. É uma puta série, uma ótima série, na verdade. E, pra concluir, pra não deixar, né, assistam Andor. Eu sempre vou falar isso, todas as minhas participações, assistam Andor. Primeira e segunda temporada, e de quebra Rogue One também, porque é muito importante. É isso. A minha indicação hoje é para uma antologia, que tem 2 temporadas e tá na Netflix, que é Garota de Fora, já que a gente gosta de falar muito o nome bom. em português. Porque a personagem protagonista é a Nano, que ela é literalmente o próprio Karma, filha do diabo. E ela vai passando de escolas e escola como uma garota de fora, como uma garota nova, para punir
punir não, para mostrar às pessoas o karma da vida delas. É muito bom, é muito interessante. Nossa, essa série é muito, muito boa. E vai estrear a temporada nova, né? Vai sair a terceira Não é temporada. temporada nova, não é temporada nova. Os diretores resolveram fazer um reboot, como se fosse uma espécie de reboot. É uma continuação que não é continuação, já que o universo é o karma. É novo. Não tem envolvimento. Que era continuação. Não tem envolvimento com as 2 temporadas anteriores, porque a Nano é o karma e ela pode ter qualquer forma. Sim. Então eles optaram por começar novamente, né? Eu achei bem interessante a proposta. Mas a proposta é uma série muito boa, Garota de Fora. Assistam. Ela é antológica. Cada episódio ela conta uma história diferente de Bem-vindos a Derry. E ela apresenta muito bem essa proposta. Eu vou fazer a indicação. Eu indicar pra vocês assistirem Jujutsu pra ouvir o take direto. Mas, na verdade, Lisandra falou o nome Nana e eu vou indicar Nana. Que eu lembrei muito. O anime? Falou Nana. Eu vou indicar Nana, um anime muito legal. Muito bom, Nana. Poucos episódios. É rapidão de assistir. Tipo, você come facilmente, assim. Eu acho que é um dos, se não o único anime de romance que eu já assisti na minha vida e eu gostei pra caralho. É muito bom. Ele é um clássico, Nana é um clássico. Eu ainda não assisti, tá na minha lista faz séculos. Pô, é bom Nana demais, é um clássico. Tem um traço muito bonito, o mangá é muito bom. Eu achei o traço dele bem diferente. É muito massa. Tipo... No livro. A gata comendo Vadmeco. Mas é isso. Após gatas comendo Vadismecons, após gatas ilegais comendo Vadismecons e 1 hora e sei lá quanto de reclamações e defesas ferrenhas, vai acabar o episódio de hoje. Muito obrigado, galera, por participar. Obrigado, Júlio. Obrigado, Lisandra. Obrigada, gente. Valeu. Voltem sempre. Voltem sempre. Sou convidado, também às ordens. Já está convidado. Vem aí um episódio de Pluribus. É isso aí. Eu vou assistir. Eu vou assistir Pluribus. Você vai mesmo. Eventualmente eu vou terminar, galera. Então, assim, 2027 vem com peso. Começar com Pluribus. É isso aí. Mas valeu, galera. Foi muito bom. E daqui a uns 2 takes a gente se fala. Valeu. Tchau. Podcast editado por Manuel Cunha.